era muito difícil para mim, porque eu tinha que trabalhar para ganhar o salário, para me manter, manter meus filhos e manter as xerox, fazer comida para os meus filhos, né? E eu, por muitas vezes, eu deixei de comer, passei fome, literalmente, não por não ter comida, mas por não ter tempo de comer. E eu, então, ia para a faculdade fazer meu ensino superior. E eu concluí meu ensino superior. E, assim, antes mesmo de eu concluir meu ensino superior, eu pedi para me divorciar. E quando eu pedi para me divorciar, o meu marido, na época, não aceitou. Ele não aceitava. Então, chegou um dia que ele vendeu a casa onde nós morávamos e sempre falar comigo e eu fiquei muito surpresa. Assim, eu falei, agora... Aí eu falei assim, isso você não pode fazer. Ele falou assim, posso. Aí eu falei, eu não vou assinar. Ele falou, se você não assinar, acaba, nosso casamento acaba aqui. Aí eu falei, então, eu assino, mas o nosso casamento acaba aqui. Eu sou a sexta filha de 9 irmãos. Quando meu pai se casou com a minha mãe, o meu pai, ele tinha 29 anos e eles começaram a vida sem nada, assim, do zero. Minha mãe é analfabeta e o meu pai sabia ler e escrever, apenas, alfabetizado. Quando meu pai casou, ele já era órfão de pai. O pai dele já havia falecido. Então minha mãe foi morar com meu pai e a minha avó paterna, certo? E aí minha mãe engravidou do primeiro filho e teve um aborto, porque ela trabalhava muito com o meu pai para eles construírem alguma coisa juntos, começar a vida deles. Então, o que que acontece? Quando os meus irmãos primeiros foram nascendo, os meus irmãos mais novos, mais velhos, eles foram criados, minha mãe trabalhava muito com meu pai, e aí a minha avó paterna era quem cuidava dos meus irmãos mais velhos. E quando eu nasci, a minha avó já havia falecido. As memórias de alguém cuidando de mim foi de uma criança de 8 anos, que é a minha irmã mais velha. Então ela cuidava de mim e a minha mãe sempre trabalhando com o meu pai. Então, eu não tive referência de um adulto. Eu tive a minha irmã, 8 anos mais velha do que eu, cuidando de mim. Porque eu não tenho nenhuma memória da minha mãe cuidando de mim. Ou seja, de um adulto cuidando de mim. E aí, o que aconteceu? Eu não sei, mas, assim, fazendo terapia, eu entendi que essa falta causou um estrago muito, muito pesado no meu emocional. Vale destacar que aonde nós morávamos, eu falo com meus irmãos que nós somos sobreviventes, porque nós tivemos uma infância de muitas privações. Nós morávamos numa casa, nessa casa não havia energia, não havia água encanada, não havia um banheiro, vamos dizer, quando a gente fala quartinho, que antigamente eles tinham esse quartinho, a gente não tinha nada disso. Não tínhamos nem nada disso. Então, nós tínhamos, como dizia uma pessoa, né? O dia e a noite. E não tínhamos geladeira, porque não tinha energia. Roupas não era coisa assim, ganhada, tá? Eu comprei minha calça, a primeira calça que eu comprei foi aos 14 anos, com as flores que eu plantei, mas eu já trabalhava na roça com meus pais. Desde que eu me entendo por gente, eu trabalhava na lavoura, assim como meus irmãos. E a minha mãe, ela nunca assim, minha mãe nunca interagiu com a gente. Parecia assim que minha mãe estava ali, mas ao mesmo tempo ela estava fisicamente. Ela não estava, assim, como uma mãe orientando, falando, olha, fala, faz isso, não faz isso, tal. Era uma pessoa assim que
o que eu tenho de memórias de valores, de construção, foi o meu pai que fez, porque o meu pai lia, então ele reunia a gente, né, nas tardes de verão, né, assim, ele reunia a gente e contava histórias bíblicas e falava, fazia reflexões comigo e com meus irmãos, a gente sentava, às vezes ele repetia as mesmas histórias, mas a gente ficava ali esperando, porque era um momento que a gente gostava muito, né, que a gente aprendia com o nosso pai. Nosso pai passava os valores como dignidade, né, que é a coisa mais importante, a maior riqueza do ser humano, ele falava isso para a gente. E então a gente vivia nesse contexto que eu estou te falando, era muito difícil, porque, como não havia água encanada, a casa era suspensa da terra. Debaixo da casa, os cachorros dormiam. E aí, esses cachorros, eles não eram bem tratados, como hoje a gente tem que tratar. Não havia essas coisas, né? Então, os cachorros, eles acabavam acumulando pulga, bicho de pé. Esses bichos, essas pulgas, elas acabavam entrando dentro de casa, pelo assoalho, e aí as cobertas também se enchiam de pulgas, então elas mordiam a gente não conseguia dormir, por causa que a gente era mordido pelas pulgas, né? Era uma coisa muito triste. A gente, vou falar tudo, tá, gente? Eu não tô inventando nada, isso realmente eu vivenciei. Nós, como nós não tínhamos banheiro, nós tomávamos banho uma vez por semana, porque os meus pais, eles, era assim. E no sábado, minha irmã, ela dava banho na gente, na bacia acho que é zinco, não sei como é que é o nome daquilo, furada, às vezes ela dava banho na gente, né? Era assim. Ou se quisesse, tomava banho no rio. E eu, naquele contexto ali, nós tínhamos que trabalhar na roça, na lavoura, porque meu pai plantava café e milho e feijão. Outras coisas não tínhamos. Verduras, por exemplo, nós não tínhamos. Era coisa rara. Então, assim, como nós somos em 9 irmãos, as mulheres faziam, por exemplo, lavavam roupa, limpavam o quintal, limpavam as roupas dos irmãos, dos sapatos, limpava a casa, limpava o quintal, fazia comida, e os irmãos só trabalhavam na roça, e aí saíam para onde queriam, sem dar satisfação, e as mulheres nós éramos desse jeito. E qualquer coisa que fizéssemos por exemplo, se quebrasse um copo, era motivo de uma surra. Se quebrasse um ovo, era motivo de uma surra. E quando eu falo surra, era uma surra bem dada, sabe? Não precisava você fazer nada. Eu ou minha irmã, né, ou minhas irmãs, tínhamos que ir na rua vender de porta em porta banana, que era uma coisa que não dava trabalho para tratar, você entendeu? Para vender de porta em porta, para comprar o básico. E o básico, o que que era? Açúcar, alguma coisa assim, e uma mistura, por exemplo, que era passarinha, ou coisa assim, miúdo de porco, essas coisas assim, entendeu? Aí, então, nesse contexto foi a minha infância. É muito sofrida, muito, muito difícil. E aí nós crescemos ali, né? E aí minhas irmãs mais velhas foram casando. Eu tenho 3 irmãs mais velhas do que eu. Então, no caso, a primeira casou, depois casou a segunda, aí depois casou o meu outro irmão. E aí eu fui crescendo, né? Fiz a quarta série. E quando eu ia para a cidade vender os produtos para poder ter o que comer, né, com meus irmãos, eu voltava da rua, da cidade, eu já tinha feito a quarta série. A quarta série era o final dos estudos para nós, porque aqui não tinha transporte escolar, não existia transporte escolar. Quando nós voltávamos da cidade, que nós tínhamos ido vender os produtos para nós sobrevivermos, né, para comprar alimentos, nós passávamos por dentro ali num lugar
que hoje é a ESFA, não sei se vocês já ouviram falar, em Santa Teresa, é uma faculdade. Hoje é uma faculdade. Mas naquela época era um lugar onde tinha os padres, um seminário onde as pessoas estudavam, faziam contabilidade, o magistério. E aí a minha mãe ia na frente, a minha avó morava na beira, nós passávamos ali para ir na casa da minha avó, tomar um café para depois vir embora. E aí eu via as pessoas passando com os livros nas mãos, as meninas, né? Olhava para elas e perguntava assim: por que que elas podem e eu não posso? Porque eu queria muito estudar, entendeu? Era um sonho que foi tirado de mim. E eu não sei por quê, eu sofria muito com isso. Eu não sei os meus irmãos, mas eu tô falando de mim. Eu sofria muito. As lágrimas desciam quando eu via alguém passando com o livro e eu tinha que passar e seguir. E nisso eu fui crescendo. Então, logo cedo, a gente fazia, como é que eu vou falar? Rezas, a gente fala, né? Novenas, né? Nas casas. Tinha essa questão, porque na minha comunidade não tem igreja. Então, nós fazíamos, até hoje não tem. Então, nós fazíamos, assim, círculo bíblico, né? Ou novena, para a gente é, poder estudar, ter a religião católica que nós somos. E aí, o que aconteceu? Nesse contexto aí, vem o quê? Os encontros com as pessoas, né? Com os rapazes e tal. E naquela época, tinha um rapaz que ele era considerado o rapaz mais bonito e mais disputado, assim, o rapaz mais bonito da região, né? E eu, assim, pela minha carência, eu acho, assim, devido à falta de... Aquela carência que eu acho que é emocional, né? Eu achava assim, não, eu quero conquistar aquela pessoa, né? Que é a pessoa mais... Daí já eu era... Que eu tinha uns 14 anos, 13 anos, sei lá. E aí a gente acabou, né, começando a paquerar, namorar e tal. E minha mãe logo simpatizou com ele, com esse rapaz, porque ele trabalhava na fazenda, perto, né, da onde a gente morava e tal. E eu percebi que eu não queria namorar com aquele rapaz, que eu não sentia amor para namorar com ele, para ficar com ele. E eu tenho que voltar atrás também, que eu sofri violência na infância, no meio disso tudo. Sofri violência. Além da violência que eu coloquei, eu sofri violência. Eu acho que eu tinha uns 9 anos quando aconteceu o fato. Eu não posso falar, mas eu sofri essa violência e foi uma pessoa próxima, eu não posso falar. É uma coisa assim que até hoje me machuca, mas hoje eu consigo falar sem chorar. E aí o que que acontece? Eu cheguei, quando eu cheguei à conclusão que eu não queria namorar com esse rapaz, cheguei para meus pais e falei, olha, eu vou terminar com esse rapaz porque eu não quero, não quero namorar com ele, não é o que eu quero. Só que o meu pai e a minha mãe falaram assim que se eu não namorasse com ele, que eu não namoraria com mais ninguém, que eu não ficaria com mais ninguém. Já sofri com aquela situação, né? Porque eu queria terminar e meus pais não aceitaram. Eu não tive maturidade na época, né, talvez pela minha idade, de me impor como deveria. Aconteceu com a minha irmã também, mas ela se impôs e ela conseguiu não fazer o que eles queriam que ela fizesse. Mas ela foi praticamente amaldiçoada, assim. Maldição, minha mãe jogou nela.
E ela falava que praga de mãe pegava, né? Pega, né? E a minha irmã sofre até hoje. Ou seja, a minha mãe tinha, ela tinha assim um jeito de escolher os maridos das filhas. E casamento tinha que ser para sempre, o resto da vida. Ficando ruim ou bom, morrendo, brigando, fazendo, sofrendo, era isso. Então, nesse contexto, aos 15 anos, né, eu tinha 15 anos exatamente, em um mês eu engravidei. E aí eu fui morar com esse rapaz. Eu fui morar com esse rapaz. Só que a primeira vez que nós já tivemos relação, né, ele já veio me cobrar uma coisa que eu não tinha como explicar, que era uma coisa, a questão da violência. Eu não conseguia falar, estava presa em mim e ele queria uma explicação, porque ele era o meu primeiro namorado e eu não tive coragem de falar. Tem alguma coisa errada, ele falou, porque geralmente quando uma pessoa é virgem, ela sangra e você não sangrou, então você não é virgem. Como que pode isso? E eu não tive como dar essa explicação, né? E na verdade eu não sabia nem o que que era ser virgem, porque eu fiquei sabendo o que que era ser virgem quando ele me falou. Ninguém nunca tinha me falado sobre isso. Eu não sabia o que que era ser virgem, pra falar a verdade. Eu ouvi alguém falar assim: ah, alguém se perdeu, né? O que que era se perder? Era fazer sexo com alguém e depois de ficar junto. Alguém se perdeu. Eu lembro que uma vez eu entrei num lugar, alguém estava com absorvente na mão. Eu perguntei o que que é isso. A pessoa me deu um esporro que eu não consegui nem. Até hoje eu fiquei traumatizada, né? A pessoa podia ter me falado o que que era, mas ela não. Talvez pela imaturidade também, ela brigou comigo porque eu não tinha que ter perguntado. Então, eu não sabia o que que era. E quando ele precisou me explicar o que que era ser virgem. Olha essa situação. E quando eu fui morar com ele, nós não tínhamos casa. Nós fomos morar com a irmã dele, de favor, porque ele trabalhava com o cunhado dele, que era pedreiro. E aí nós ficamos lá por uns tempos, eu não lembro quanto tempo que eu fui ficar lá, que nós ficamos lá. E na minha região, assim, foi muito difícil lidar com a situação de estar grávida, tão nova, naquele contexto, né? Porque em vez das pessoas me acolherem, elas me jogavam pedra, porque eu via assim muita gente falando assim: "Ah, uma criança grávida vai deixar a filha morrer? Como é que uma criança vai cuidar de outra criança?" Mas também ninguém me ajudava, ninguém me ajudou. Eu não tive ajuda de ninguém, eu não tive apoio de ninguém. Assim, eu não tive da minha família, enquanto pai, mãe, sogro, sogra. Eu só tive o apoio da minha cunhada, né, que eu tô falando que fui morar na casa dela por um tempo. Apoio de dar moradia, né? E aí depois, com o tempo, então nós alugamos uma casa onde nós fomos morar sozinhos. Então nós fomos morar numa casa, né? E aí começamos nossa vida ali, ele tinha uma bicicleta, a gente tinha assim o básico do básico do básico, porque ele era servente de pedreiro. E eu não tinha condição, qualquer condição de trabalhar, porque eu só tinha a quarta série e eu só tinha trabalhado na roça, tá? Nunca tinha feito outra coisa. E estava grávida. E eu tinha assim, eu fiquei muito magra, eu emagreci muito, eu virei um palito, eu dei infecção de urina, eu sofri muito. E eu ficava assim, meu Deus, o que que vai ser de mim? Como é que eu vou cuidar dessa criança? Como é que eu vou, será que eu vou conseguir cuidar? Como é que vai ser?
era muito complicado para mim na minha vida. E aí eu a minha filha nasceu não, aí nós conseguimos outra casa, nós tivemos que mudar. A pessoa pediu a casa ali onde a gente morava e nós fomos morar em outra casa. Nessa casa, na segunda casa que nós fomos morar, Deus preparou, eu acredito que foi Deus que preparou, um casal que tinha uma casa fechada por decepção com os antigos inquilinos. E aí nós chegamos lá procurando casa para alugar. Eu estava grávida, isso foi em março de 1990, 1987. Eu tinha 15 anos ainda. E aí esse senhor, quando ele me viu, ele ele quis me acolher por mim. Depois ele falou que ele alugou a casa porque ele quis me acolher. Então eu falo que eles foram anjos que me ajudaram na minha vida, entendeu? Porque eles eram mais velhos. Então ele alugou a casa para gente e eu contei com o apoio dessa família para me ajudar. E aí, o que que eles fizeram? A gente foi pagar aluguel nessa casa de tábua, era uma casa muito precária, de tábua, muito, assim, tinha muito mosquito que mordia a gente à noite, muito quente, porque era de eternite, mas aí a minha filha nasceu, né? E esse homem, que era virou padrinho da minha filha, ele me ajudou sem eu pedir. Por isso que eu falo que ele foi anjo, porque até hoje eu considero ele como anjo, porque ele já faleceu. E ele falava assim que ele gostava de mim como se eu fosse uma filha dele, que ele me amava como uma filha. E aí eu fazia tudo para retribuir. Por quê? Porque quando eu levava minha filha ao médico e, e não tinha dinheiro, porque eu não tinha crédito, porque eu era muito nova, eu vinha para casa com uma receita, ele pedia a receita e eu comprava remédio para minha filha, porque o meu marido só fazia, ele só trabalhava e ele era servente pedreiro e era muito difícil a vida. É como eu estava ali, eles me ajudavam, eu ajudava eles também. E como que eu ajudava? Fazendo uma limpeza. Eu ajudava ela a fazer uma limpeza, né? Que ela era mais velha do que eu ajudava. E ela me ajudava, dando alguns alimentos, alguma coisa assim, me ajudando, me dando um apoio, cuidar da minha filha. E acontece que desse casamento, eu tive 3 filhos, né? Quando a minha filha, quando o meu filho, segundo filho, e essa mulher, ela trabalhava de servente escolar, merendeira na escola. E aí eu pegava e ia fazer faxina na escola onde ela trabalhava, às vezes para ajudar ela. Ela me pedia para substituir, eu ia lá. Então eu acabei, o que que acontece? Quando meu filho do meio tinha, acho que 5 anos, eu sempre batia na tecla, eu quero estudar, eu quero estudar, meu sonho é estudar, meu sonho é estudar. Porque eu acho que o caminho para mim era o meu estudo, um jeito de eu me libertar daquela situação, né? Porque eu não tinha estrutura. E aí eu acabei, até que um dia o pai dos meus filhos falou assim: você quer estudar? Quero. Então vai. Aí eu aproveitei a oportunidade, peguei, saí correndo. Eu tinha 24 anos quando eu voltei a estudar. Eu passei muito mal. Literalmente, eu passava mal nos primeiros dias que eu fui para a escola, porque para mim aquilo ali não era, eu não tinha direito àquilo. Para mim era uma coisa errada que eu estava fazendo, que o meu lugar era ali em casa, cuidando dos filhos, e eu não deveria estar ali. Então, minhas pernas tremiam, eu tinha crise de ansiedade, mas eu não podia falar com ninguém, ninguém sabia, era tudo dentro de mim, tá? E aí o que aconteceu? Eu voltei a estudar e logo eu acabei engravidando de novo. Por quê? Porque eu não podia tomar remédio por problemas de saúde e eu não podia fazer laqueadura porque eu era muito nova e o marido, né, o pai dos meus filhos, ele se recusava a usar preservativo. Então eu engravidei.
E aí eu pensei assim, agora meu mundo, agora acabou, né? Minha chance de estudar, né? Não tem mais. Mas aí o que aconteceu? A diretora é uma pessoa muito humana, ela chegou para mim e falou que eu teria direito a estudar e estudar em casa, fazer as atividades em casa e continuar meus estudos. E foi assim que eu fiz, eu continuei estudando, aí apareceu uma pessoa para me ajudar, com o nascimento do meu filho, né? Que é uma bênção, o meu filho, né, mais novo. E nunca deixei de fazer nada por causa dele. E aí o que aconteceu? Eu, assim que eu comecei a estudar, comecei a construir a minha independência, porque aquelas faxinas que eu dava lá na casa daquela mulher, né, que me ajudou, eu comecei a fazer faxina na casa de outras pessoas. Aí eu já comecei a ter um pouco de independência financeira. Eu era muito assim dedicada fazendo faxina na casa das pessoas, né? Eu tinha muita faxina, graças a Deus. Deus me abençoou. E eu fazia faxina de dia, estudava à noite. Depois, quando eu parei de fazer faxina, porque eu engravidei do meu terceiro filho, né, do meu caçula, eu acabei, já que não dava para fazer faxina, né? O que que eu fiz? Surgiu um concurso da prefeitura. E eu então peguei, cuidando do meu bebê, eu pegava os livros, estudando, né, em casa, e estudava para o concurso. E aí então eu ingressei no serviço público, é, com na prefeitura como merendeira, né? Aos 7 anos, eu acho que foi. A partir do momento que eu comecei a estudar, surgiu uma luz de possibilidade na minha vida, né? Porque eu, eu voltei aos bancos escolares com 24 anos de idade, aí depois eu engravidei, e por causa de eu ter engravidado, eu tive que me afastar para cuidar do meu filho. E aí acabou que eu peguei, surgiu o concurso e eu passei muito bem, porque eu estudei, passei na sétima série, eu estava, na época, eu fui aprovada. Depois de uma professora, eu fiquei em segundo lugar. Ela ficou em primeiro e eu em segundo como merendeira escolar. E a partir dali, eu não parei mais, né? E, e eu consegui é, ir sobrevivendo. Eu tive várias crises de depressão, chorei muito, eu chorava muito. Parecia que tinha vamos dizer assim, um abismo entre eu e o meu pai dos meus filhos, porque eu chegava e falava, né? Eu falava para ele. Teve uma hora que eu consegui chegar e falar que eu não sentia, mas ele falava assim, não, eu te amo por mim, por você e por mim. E aí eu falava assim, mas e se um dia aparecer alguém que eu me apaixone? Ah, não, mas isso não vai acontecer. E aí a gente ia vivendo, né? Eu não parei mais de estudar, eu fiz o ensino médio, né? Eu fui conquistando minha liberdade, assim, eu fui construindo a minha estrutura, pelo menos de para ter financeiramente, né, falando. Então nós construímos uma casa no lugar, depois nós construímos outra casa que era um prédio. E nesse prédio tinha duas moradias, embaixo e em cima. A de baixo nós alugamos um dia. Esse ano foi 2004. E aí um dia o pai dos meus filhos alugou essa casa para uma família. E essa família então veio morar uma pessoa, né, que era tinha 4 filhos, 4 filhos, sendo que o mais velho estava para se casar. E aí um dia a porta de entrada era a mesma, né? Que dava acesso para minha casa e para a casa deles. E eu vi essa pessoa e eu olhei para a pessoa, me encantei com aquela pessoa. Para mim,
eu não consegui mais. Tipo assim, eu sabia que eu não ia ficar com aquela pessoa, porque aquela pessoa estava casada, ia casar, já estava com a mulher grávida e tudo, mas eu não consegui mais ficar com aquela pessoa. Não consegui mais, assim, ficar no meu casamento. Eu já estava na faculdade, era muito difícil para mim, porque eu tinha que trabalhar para ganhar o salário, para me manter meus filhos e manter as xerox, fazer comida para os meus filhos, né? E eu, por muitas vezes, eu deixei de comer, passei fome, literalmente, não por não ter comida, mas por não ter tempo de comer. E eu, então, ia para a faculdade fazer meu ensino superior. E eu concluí meu ensino superior. E, assim, antes mesmo de eu concluir meu ensino superior, eu pedi para me divorciar. E quando eu pedi para me divorciar, o meu marido, na época, não aceitou. Ele não aceitava. Ele não aceitava de jeito nenhum. Aí ele falava assim: olha, assim, e esse meu esposo, né, o pai dos meus filhos, ele tinha tinha alguns problemas, né, assim, devido a essas coisas, talvez assim, até que eu sentia, houve traições, é, tanto com mulheres quanto com questão de administração de patrimônio. Por exemplo, ele comprava coisas, vendia e não queria, ele não se importava com a minha opinião, e era assim. Então chegou um dia que ele vendeu a casa onde nós morávamos e sem falar comigo, e eu fiquei muito assim, eu falei, agora, eu falei assim, isso você não pode fazer. Ele falou assim, posso. Aí eu falei, eu não vou assinar. Ele falou, se você não assinar, acaba, nosso casamento acaba aqui. Aí eu falei, então eu assino, mas o nosso casamento acaba aqui. Aí eu assinei a venda da casa e ele não aceitou o fim do casamento. Aí eu pedi o divórcio. Quando eu falei que o nosso casamento acabou ali, eu realmente cumpri com a minha palavra. Falei, eu não quero mais ficar casada com você. Aí, quando aconteceu isso, apareceu a irmã dele, um monte de gente lá, porque ele pedia as pessoas para interceder a favor dele, certo? E aí eu falava que eu não queria, que eu não queria, que eu não queria, que eu não queria. E assim foi uma coisa muito triste, que eu fiquei muito triste, porque ele fez uma coisa, né, que ele vendeu a casa onde nós morávamos, né, que era o refúgio, né? Da nossa família, né? E aí o que aconteceu? Eu pedi o divórcio e ele não aceitou, mas eu pedi assim mesmo, até que um dia ele aceitou. Aí ele aceitou, eu pedi o divórcio, entrei com o pedido de divórcio. A minha mãe foi totalmente contra. A minha família virou toda contra mim, porque não podia se separar. De jeito nenhum. Inventaram calúnias a meu respeito, falando que eu virei amante de fulano, que eu nunca nem cheguei perto, assim, para fazer nada, era apenas conhecido, nunca tive nada com essa pessoa, mas as pessoas ficaram falando coisas de mim, calúnias, que eu precisei entrar com processo, na verdade, contra a pessoa que eu não queria, mas eu fui obrigada para me proteger o meu nome, né, na verdade, a minha dignidade. Aí um dia, até ele falou assim, o pai dos meus filhos, né? Ele falou assim, olha, se você... só tem um jeito de eu não querer mais você, da gente se separar. Se você arrumar outra pessoa. Aí não tem mais como a gente ficar junto. Aí o que que eu fiz? Eu falei, então eu vou ter que arrumar outra pessoa. Aí eu fui, consegui, assim, acabei me envolvendo com outra pessoa. E um dia, eu estava na casa da minha irmã, ele virou para mim e falou assim, ele ligou para mim na época, eu estava lá com meu filho menor, e ele falou assim, ligou para mim e falou assim, onde você tá? E eu, sem malícia nenhuma, né? Falei assim, eu tô na casa da minha irmã. Falei o nome da minha irmã. Aí ele falou assim, aí eu falei assim, mas sem imaginar o que estava acontecendo. Daqui a pouco, não deu nem 2 minutos, ele estava lá. Aí ele estava lá e falou assim, eu vim aqui pedir para você voltar, para nós voltar. Volta para mim. Falei, não, eu não vou voltar. Volta para mim. Não, eu não vou voltar. E ele ficou insistindo. Até que uma hora eu falei assim, ele falou assim comigo, você tem outra pessoa? Falei assim, eu não, tipo assim, como nós já estávamos separados mesmo, né? Eu falei assim, olha, para dizer a verdade, eu tô conhecendo uma pessoa. Aí ele falou assim, aí ele partiu para agressão.
quando eu falei assim. Aí ele pegou, ele me bateu por trás das minhas costas, ele começou a me bater, pegou meu celular, quebrou. É, meu filho ficou desesperado, ele era pequeno, ele tinha 6 anos. Ele entrou no meio, ele pegou meu filho, ele quase matou meu menino. Foi horrível. Aí eles chamaram a polícia foi lá, pegou ele, levou ele preso. Aí a polícia pediu na delegacia, no outro dia, ele dormiu na delegacia. Aí eu peguei, fui lá, eles pediram se eu queria representar ele, eu quis representar. Aí, aí houve a audiência, eu fui na audiência, a, a promotora perguntou o que tinha acontecido, eu falei. Aí ela olhou para mim assim, sem nenhuma empatia, ela pegou assim o celular, falou assim, quanto vale esse celular? Só falou assim com o escrivão, dá R$ 100 para ela, o celular, e para ele, ele vai ter que dar uma cesta básica, agora eu não lembro mais se foi um mês ou se foi uma cesta básica por alguns meses, eu não lembro agora. E ele, o que que aconteceu? Ele não ajudou a cuidar do meu porque os meus os outros filhos já eram mais, eles já eram um pouco maiores, mas esse era menor, ele tinha 6 anos. Ele nunca deu pensão para o meu filho. Ele nunca deu pensão para ele e ele nunca deu atenção para os demais. Então, ele não deu nem pensão para os. Ele não deu. O meu filho mais novo tem problemas emocionais até hoje por causa dessa falta. Por quê? Eu fiquei com toda a carga emocional para cuidar dos meus filhos, na questão de orientação para a vida, no cuidado. Eu fiquei na casa onde nós morávamos, mas eu não, porque depois ele adquiriu outra casa, né? Ele vendeu aquela, mas ele fez outra casa. Então a casa onde eu morei com meus filhos, ela não era minha, ela era dos meus filhos. Ela estava no meu nome, está no meu nome, está no meu nome, assim, legalmente falando. Mas era só para dizer eu não poderia fazer nada com aquela casa, eu não poderia, por exemplo, reconstruir minha vida, era dos meus filhos. Então eu não tive, eu saí praticamente, eu não podia reconstruir minha vida com ninguém e tinha que cuidar dos meus filhos, né? E eu cuidei dos meus filhos. Então a minha filha mais velha estudou, hoje ela é gerente de banco do Brasil por mérito próprio. O meu filho do meio fez, ele é marceneiro, e não quis estudar, não se desenvolveu, não quis estudar, não desenvolveu muito nos estudos. Hoje ele está fazendo faculdade à distância de educação física, mas é uma pessoa assim, um pai super legal, um super pai também, né? Não tem nada a ver. Não é o que eu queria, não é o que eu queria, né? Mas foi o que aconteceu. Ele não quis estudar. O meu mais novo também não prosseguiu com os estudos, mas ele é o melhor barbeiro. Não sei se ele é o melhor, mas ele é o mais bem pago barbeiro. Ele tem a barbearia própria dele em Santa Teresa, né, onde a gente mora. E ele, inclusive, vai ser pai agora em janeiro, ele casou. A minha filha fez faculdade também pelo ProUni, né? Ela é gerente de banco. Ou seja, eu acho que eu consegui educar minha filha, né? Diferente dos outros que falaram que eu deixaria ela morrer. Eu acho que eu consegui fazer o que eu podia, o que eu consegui fazer foi superou as expectativas, né, daquela criança que sei lá que ia deixar a outra criança morrer. Sofri demais, sofri muito. Na primeira vez que eu fui sair, porque eu falei, agora eu vou viver minha vida, eu vou curtir, eu vou tentar viver o que eu não vivi, porque eu não me permiti viver. Então eu vou sair, vou dançar, que eu gosto de dançar. Então eu e minha irmã fomos dançar. E foi lá que eu conheci essa pessoa. Na verdade, eu já conhecia de vista, mas eu não tinha contato. Então eu conheci e aí a gente começou. Ele quis ficar comigo, eu não quis naquele momento. Depois a gente se reencontrou e eu me apaixonei.
Me apaixonei perdidamente por essa pessoa. Mas aí o que que acontece? Depois eu entendi, fazendo terapia. Aquela pessoa abandonada, aquela pessoa assim que tinha morado com uma mulher, tinha tido um filho com ela e estava ali todo quebrado. Então ele estava bebendo muito, fumando muito, morando sozinho. E eu olhei para ele e falei assim: Nossa, eu posso ajudar essa pessoa a se reconstruir. E aí o que aconteceu? Eu acabei me envolvendo com ele. Eu sofri demais. Você não tem noção o que que eu sofri, porque nós ficamos juntos, se relacionando, tipo, ele se relacionava com outras pessoas e comigo, e eu achava que era só comigo, mas não era. Até que um dia eu encontrei outra pessoa na casa dele, eu fui sem só falar, e cheguei lá e estava com outro. Ela chegou, ele disfarçou. Aí eu me enchi daquilo, falei, chega, não quero mais. Mas eu sofri muito. E aí eu peguei, arrumei outra pessoa. Arrumei outra pessoa, e aí quando ele me viu com essa outra pessoa, a ficha dele caiu, e ele veio para mim, eu quero você, porque eu descobri que eu te amo, quero tá, 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 tá. E eu fui, fiz o quê? Voltei para ele e fui morar com ele. Era um relacionamento muito abusivo. Sempre foi. Sempre foi. Só que tipo assim, durante esse tempo, ele parou, começou a beber socialmente com o tempo, né? Parou de fumar, porque ele falou assim que ele olhava para mim, ele olhava para mim e via que eu merecia beijar alguém sem cheiro de cigarro, né? Tem catinga de cigarro. E nisso tudo a gente foi morar junto, a família dele tem uma relação muito, é, como é que vamos dizer, responsável. A família dele tem assim, um respeito muito grande por mim, né? Porque na verdade, eu ajudei ele, né? A se reerguer. E quando foi em 2014, meu pai faleceu, então eu herdei um pedaço de terra. E nós viemos construir uma casa aqui no meu terreno, no meu sítio. E nisso tudo, no meio disso, né, eu já não era mais merendeira, eu prestei concurso para professora, e depois eu passei a dar aula. Pois é, desde 2016 que eu sou supervisora escolar. E o que que acontece? Acabou que era um relacionamento que eu achava que eu tinha que suportar tudo, né? E toda vez que ele saía para o futebol e depois do churrasco com os amigos, e eu ficava sozinha. Eu ficava sozinha e ele não se alegrava com as minhas conquistas, com nada que eu fizesse. Tudo que eu fazia era, tipo assim, se eu passasse num concurso, ele não ficava alegre. Se eu fizesse qualquer coisa, ele não ficava alegre. Se eu falasse alguma coisa que discordasse dele, ele já partia para defensiva, ele estava sempre na defensiva, devido, não sei, deve ser trauma também, né? E nunca me agrediu fisicamente, mas teve vários surtos também. E eu não conseguia sair daquela relação. Aí, até que no ano de 2022, então, eu me separei. Eu tive que pagar um alto preço para separar dele. Financeiramente mesmo. Eu encontrei ele com a bicicleta e quando eu me separei dele, porque nós fizemos uma casa aqui, né, onde eu comprei o material e ele entrou com a mão de obra, ele fez as contações e tal. Aí, quando nós resolvemos nos separar, ele exigiu é, os dois carros que nós tínhamos, que eram um Saveiro e um. Ai, esqueci o carro que eu tinha, um Fiesta, que eu tinha comprado para mim, para eu trabalhar, e ele tinha comprado uma moto, então eu tive que dar. Então ele ficou com tudo, ele ficou com a moto, os dois carros, eu tive que dar dinheiro ainda para ele, 30 mil reais eu tive que dar,
o empréstimo eu ainda estou pagando. E eu fiquei a pé. Ele, eu levei ele e eu fiquei a pé. E ele levou todas as coisas dentro de casa também. Todas as coisas que tinha dentro de casa, ele levou tudo, tudo. Ferramenta que ele comprou, coisa assim, que se tinha alguma coisa aqui, ele levou tudo, não deixou nada. Ele só não arrancou a casa porque não podia arrancar. Tá entendendo? E eu ainda, nesse tempo todo, né, que nós ficamos juntos, eu paguei um tratamento caro para ele, de dente, paguei, né? Cuidei dele, fiz tudo por ele. E aí, eu fiquei assim, com a casa, que ele não arrancou porque não podia arrancar, que eu tô falando, né? A casa que nós construímos. Eu tô pagando esse empréstimo até hoje. Aí não tem aquele outro rapaz que eu conheci lá atrás. Em 2022 a gente se reencontrou. E aí, aquele rapaz, lembra? Ele ficou viúvo. E ele já tinha passado por 5 relacionamentos com a viúva e mais 4. Então eu fiquei sendo a sexta. Aquele rapaz lá atrás que eu vi, você lembra da porta? Que eu achava que era o amor da minha vida, que eu não consegui mais continuar no meu casamento. Aquele rapaz a gente se reencontrou em 2022. E aí eu vivi o pior pesadelo de todos. Eu acabei de sair dele domingo. Em 2022, eu tive que tomar uma atitude, né, para sair daquele relacionamento que eu tava. Então, o que que eu fiz? Eu peguei, me mudei para a cidade que eu trabalho, que não é a cidade que eu moro. Peguei, sem falar com a pessoa. Peguei minhas coisas, aluguei um apartamento e fui morar lá. E aí, o universo, né? As coisas da vida da gente é incrível, não tem explicação. O que aconteceu? A minha colega de trabalho, de profissão, se envolveu com o irmão desse rapaz e montou uma marcenaria junto com ele. E esse rapaz sofreu uma cirurgia, saiu de um relacionamento fracassado e foi passar uns dias para se recuperar na casa do irmão, nessa cidade, onde eu também tinha ido. Então nós nos encontramos, está entendendo? Porque eu e ela trabalhamos juntos. Então, assim, ele carente, saindo do relacionamento, e eu também, de novo. E aí a gente começou a se ver, tipo assim, era só começar a se ver e ninguém pensava que ia dar, assim, ah, só mesmo ficar junto, né? Assim, se ver, mas daqui a pouco vai começando a leva um pouco de roupa, depois leva um pouco de outra. Acabou que daqui a pouco nós já estávamos morando juntos e nem vimos. Ele veio morar comigo. E nós moramos juntos, né? E no começo, assim, era o príncipe encantado, porque eu carente, ele carente, então o amorzinho lindo, mais lindo do mundo, né? Então ele me chamava o amorzinho lindo em qualquer lugar, e eu também era recíproca. E o que que acontece? Eu idealizei uma relação. O que que eu pensei? Poxa, e os meus filhos, vale lembrar que os meus filhos não gostavam do meu antigo parceiro, do meu segundo marido, né? Meu segundo esposo. Nós ficamos 16 anos juntos, para você ter noção. E aí, é, eu pensei assim, poxa, mas então agora eu acho que vai ser diferente, porque os meus filhos vão ficar felizes vendo nós felizes, né? Por quê? Ele é uma pessoa de valor, eu também.
Ele é uma pessoa assim que não é de bagunça, um trabalhador, né? É uma pessoa que tem valores parecidos com os nossos. A minha família vai ver, ficar feliz em ver eu feliz. E a família dele também vai ficar feliz, porque vai ver ele feliz, nós felizes. Eu acho que eles vão acolher nossa felicidade. Lê do engano. A família dele, num primeiro momento, falou, me acolheu, nos acolheu. Só que chegou um dia, sem motivo nenhum, não sei por quê, fizemos uma fizemos um mocotó que meu cunhado gosta e quis ir lá fazer, né? E pedimos para fazer na casa da mãe dele, ela deixou, não foi nada assim de supetão. E nós levamos tudo e fomos lá pedir com autorização dela e tudo. Mas ela fez uma assim, ela nos distratou. E eu, assim, olhando para mim, eu olhava assim e falava assim: o que está acontecendo? Mas eu não falava nada com ninguém. Não, isso é coisa minha, na minha cabeça. Só que aí ele veio falar comigo. E a partir dali, é como se a gente não existisse mais. Foi isolado. Ninguém mais falou com ninguém, ninguém interagiu com ninguém, tá entendendo? É como se eu não existisse. Então foi uma coisa assim. O meu filho também não gostava dele, ninguém interagiu com ele, a não ser a minha família, meus irmãos, minhas irmãs, né? Mas eu tô falando da minha família enquanto filhos, né? Só o meu filho do meio que conversava, assim, mas nada de amistoso, não, assim. E aquilo foi me deixando, assim, muito triste, porque eu me senti rejeitada, né? E eu olhava e falava assim, nossa, tudo totalmente diferente do que eu pensei. E eu me sentia arrancando ele da família dele, entende? Eu falava assim, pô, por quê? Tirar ele da família dele? Ele tinha a família dele, junto com ele tem duas filhas, né? A primeira do primeiro casamento e a segunda do segundo relacionamento, que não deu certo. E aí, então, para você ter noção, nós ficamos dois anos e meio juntos, assim, se relacionando. Eu nunca conversei com a filha dele mais velha. Nunca houve interação. Nem da parte. Nem ele interagia com a filha dele e nem nada. E aquilo foi me incomodando e tal. E aí foi assim: tudo. Aconteceu tanta coisa. Meu irmão, nós viemos morar no sítio, então ele tinha que trabalhar lá. Eu saí de licença, né? E estou de licença até hoje. E o que que aconteceu? Eu me senti sufocada, porque era uma cobrança muito ferrenha em cima de mim. Por exemplo, eu tinha que falar, se eu saísse de casa, hora que eu saía, hora que eu chegava, eu tinha que falar. Ele chegou a ponto de falar assim, ó, se você for ali na casa do seu irmão, meu irmão mora a 100 metros de mim, você tem que me avisar que você está indo ali. Aí, se mandasse mensagem para mim e eu não respondesse na hora, era um problema. Aí, todo dia, chegava em casa, era sorriso de orelha a orelha. E ele exigia que eu também tivesse sorriso de orelha a orelha. E eu não conseguia. Por quê? Porque aconteceram muitas coisas tristes na nossa família. O meu irmão ficou tetraplégico, meu irmão, que era meu braço direito, ficou tetraplégico, ele está tetraplégico, né? Eu tenho a minha mãe acamada há 5 anos. O meu filho sofreu assim, ficou muito, muito mal, eu tive que dar suporte, né? A minha filha também teve problema, eu sofri com isso, eu sofri impacto, né? Muita coisa aconteceu assim. E ele falava assim para mim que eu tinha que separar as coisas. Eu não podia deixar me impactar pelas coisas que aconteciam. Mas eu falava assim, olha, você é blindado, porque você, a sua família, não interage com você. Não tem ninguém doente, não tem ninguém que ficou nada. E a minha não é assim, eu não consigo viver isolada da minha família. Né? E eu idealizei isso, me machuca ser rejeitado pela sua família.
Só que nada foi feito. Para ele, eu ser isolado, ele olhava para mim assim e falava assim: eu e você estando junto, tá ótimo. Eu não me preocupo com a minha família. Para mim, a minha família que vai se lascar. E tem um outro detalhe, mais importante. É, ele saía para trabalhar 5 horas da manhã e voltava às 7 da noite. Ele pegava de 6 às 6 para trabalhar na outra cidade. Só que ele não compartilhava comigo as coisas. Ele não compartilhava a vida financeira comigo. E isso me incomodava muito, porque eu compartilhava. Tudo que eu fazia, eu compartilhava. Eu comprei uma televisão, que nós nos beneficiávamos, né? Nós morávamos no nosso sítio, no meu sítio, né? Eu comprei uma máquina de lavar, beneficiava a gente também. E às vezes eu tinha que ainda a ajudar ele, porque eu pegava, eu tinha R$ 700 de alimentação, né? Eu dava para a nossa alimentação. E ele pagava a internet e a energia. E eu ficava me perguntando assim, o que que essa pessoa... E nunca tinha dinheiro. E bebia muito. Todo dia bebia. Bebida, bebida, bebida. Aí a gente saía e ia para um lugar, no lugar, né? Por exemplo, a minha irmã, né? Onde ela é um barzinho. Chegava lá, bebia, 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 bebia. E quando chegava a hora de ir embora, era eu que tinha que dirigir, porque ele não conseguia dirigir. Aquilo foi me deixando assim, triste. E eu queria sair daquela relação e não conseguia. E eu fui ficando cada vez mais fria. E ele não gostou que eu fiquei fria. Ele acha que a culpa é toda minha. E assim, vale destacar também, não vou falar o nome, tá? Mas espero que ele nunca veja esse vídeo. É, quando ele juntou comigo, por ele já ter passado por vários relacionamentos e traições, coisa assim, ele chegou e falou assim, porque ele é uma pessoa muito bonita, né? Muito disputada por mulheres e tal. Aí ele falou assim comigo, ele falava assim, olha, ela pode pegar meu celular e olhar que hoje eu sou outro homem, ela pode olhar, ela não vai encontrar nada, nunca. Só que um dia eu peguei o celular, ele me deu a senha por iniciativa dele, eu dei a minha para ele também. Aí ele pegou, eu olhei o celular dele um dia, fui olhar o histórico e me choquei de tantos acessos a sites pornográficos. Aquilo acabou com a minha vida. E eu não falei para ele. Só que desde aquela vez eu já fiquei com aquilo na minha cabeça, né? E aí eu percebia que o sexo mudou, era diferente. Não tinha preliminares, tá entendendo? Tinha todo carinho, tipo, por exemplo, não sei se era era um carinho controlador, né? Porque eu tinha que, aonde eu estava, por exemplo, se eu saía, se eu não falasse, se eu não mandasse mensagem, ele brigava, ele não gostava. E aí o que aconteceu? Aquilo foi me minando o meu emocional, causando pânico, crise de pânico. E aí até que um dia eu queria falar, não conseguia, dava um bolo na garganta, não conseguia. E eu também não conseguia comentar com ninguém, porque ninguém tinha nada a ver com a minha vida, eu não queria falar para as pessoas. Eu fui fazendo oração, orando, pedindo a Deus, falar, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Senhor, me ajuda, meu pai, a sair dessa situação, não saber o que fazer. E aí até que chegou um dia, aí eu sempre olhava, não via mais nada, negócio de pornografia, não. Mas aí teve uma vez que eu vi, é, eu resolvi olhar de novo.
E aí, o que aconteceu? Eu encontrei de novo o site pornográfico. E aí, naquele dia, ele tentou fazer, me procurou para, né, intimidade, e eu acabei, quando ele encostou em mim, eu tirei a mão dele. E aí ele pegou e falou assim comigo que nenhuma mulher tinha feito aquilo com ele na vida dele ainda. Que eu era a pessoa, a primeira pessoa que tinha feito aquilo na vida, com ele na vida. E que eu, tipo assim, para ele aquilo não dava mais, né, pra gente viver. E aí tem um fato muito importante também que eu preciso falar, que o irmão dele casou com essa minha colega. Eles fizeram um casamento, né, religioso, e chamaram nós para padrinhos. Eu seria a madrinha e ele o padrinho. E porque aconteceu esse fato, dessa questão aí de eu tirar a mão e ele ficar magoado, eu falei que eu não queria mais ser madrinha de casamento. E também eu falei assim, o que que adianta eu ir no casamento, ser madrinha, onde as pessoas não falam comigo, fazem de conta que eu não existo. Eu não quero estar lá. Para mim, isso não é um faz de conta. Eu não quero fazer de conta. Eu quero estar no lugar que eu seja bem tratada. Então, procura outra madrinha e tal. Aí a madrinha foi a filha dele mais velha, né? Então, ali começou o fim já foi ali, né? E aí, nós, teve um dia, mas eu não tinha tocado no financeiro ainda. Até que um dia ele chegou em casa, faz alguns dias, né? Ele chegou em casa e eu não conseguia mais, a gente não conseguia mais fazer, não conseguia mais se entender. Relacionamento, assim, íntimo. E aí, o que acontece? Ele acabou chegando em casa, botando um vídeo do pastor, de um pastor, não vou falar o nome, mas onde esse pastor fala que uma mulher vai orar pedindo para o marido, para orar para o marido. E aí Deus chega e fala que o fulano só quer sexo, né? Que ele precisa de sexo e tal. E aí ele começou a falar comigo, né? E por incrível que pareça, o homem que a mulher estava orando chamava o mesmo nome dele, né? Ele falou, tá vendo aqui, ó, ouve isso aqui e tal. Aí eu tava tomando um vinho, porque eu nem sei, eu acho que isso é coisa de Deus, né? Porque eu tava tomando um vinho, porque eu não tenho coragem de falar. Então eu acabei tomando um vinho e eu falei assim, mas não é por aí, porque envolve a vida em conjunto, a vida de casado envolve outras coisas para além do sexo, né? Eu falei, aí ele começou a perguntar o quê? Aí eu fui falando. Eu falei, olha, eu sinto sua falta. Eu senti sua falta. Ah, eu moro no sítio. Eu tive que apanhar meu café sozinha. Ninguém, literalmente. Ele me ajudou algumas vezes, mas eu tive que apanhar meu café, carregar e secar. Eu não encontrei ninguém para apanhar. Tá entendendo? Então, assim, pequenos concertos também eu tinha que fazer, eu me senti sozinha. Aí eu falei assim, olha, eu senti sua falta para me ajudar, eu sinto sua falta. Eu não sei nada da sua vida, eu só sei que você sai. Eu queria que você compartilhasse sua vida comigo. Como compartilhar a minha vida com você? Compartilhar a vida comigo? O que que é compartilhar a vida para mim? É compartilhar o que você faz e tal. Aí ele falou assim: e no dia que eu vi o negócio da pornografia, que eu tirei a mão, ele quis uma explicação. Aí eu fiz uma reflexão com ele, o que que ele tinha feito aquele dia. Eu pedi para ele fazer uma recapitulação de todos os atos dele naquele dia. Não era trabalho. Aí ele falou para mim assim que ele só tinha trabalhado. Aí eu falei, você tem certeza? Ele falou assim, sim. Aí eu peguei o celular dele e falei, você quer ver? Peguei o celular dele e falei, o que que é isso aqui? Aí eu mostrei para ele o histórico. Aí ele falou assim, ele não teve como. Mas eu nem vendo o histórico, ele falou que eu tava louca. Ele falou que eu tava louca, que eu tava inventando, que era eu que não queria ficar com ele e que eu era louca. Aí eu falei, tá bom, então eu sou louca, tô inventando coisa, né? Aí, é, quando ele falou, quando eu falei para ele que eu sentia falta dele e tal, e que eu não sabia da vida dele, que eu queria que ele compartilhasse a vida dele comigo, ele falou assim: o que que você quer que eu compartilhe com você? Eu cortando a madeira, colando móveis, montando móveis, é isso que você quer que eu faça? Falei, não, você quer que eu desenhe? Falei, não, eu quero que você esteja comigo como eu sou com você. Eu quero que você faça. Eu queria saber mais da sua vida. Eu só sei que você sai de manhã e volta de noite. Você está falando que eu estou indo para putaria? Não, eu falei, não, eu te admiro pelo seu trabalho. Você é trabalhador. Você sai às 5 da manhã e você volta à noite.
Só que eu não sei o que você faz com o seu dinheiro, porque você está sempre sem dinheiro. Aí ele olhou para mim e falou assim: você está passando fome? Eu falei: não, não estou passando fome porque eu trabalho, eu nunca dependi de ninguém para me manter depois que eu sou adulta, né? Aí ele falou assim: eu estou tirando dinheiro do seu salário? Eu falei assim: não, para me manter. Eu falei: não. Ele falou assim: então toma esse cartão aqui, alimentação, meu cartão de alimentação. Então toma essa porcaria aqui que eu não quero nunca mais usar na minha vida. Porque ficava com ele, meu cartão. Aí eu falei assim: tá bom, se é assim que você quer, assim seja. Falei. Ah, eu falei, e outra coisa, eu não gosto, eu me sinto monitorada por você. E eu tenho 53 anos. E eu não quero ser monitorada por ninguém, porque eu tenho 53 anos. Eu sou uma pessoa responsável. Ah, mas é preocupação que eu tenho com você. Você não entende isso? Falei, não, mas e se eu te pedir para você não fazer isso mais? E deixar eu mandar mensagem se eu quiser? Aí ele olhou para mim e falou assim: "En- enquanto você estiver usando o meu carro, eu exijo que você mande mensagem sim, onde você está. Agora, se você estiver usando um táxi, usando outro carro qualquer, aí você pode ficar, não precisa mandar mensagem." Aí eu olhei para ele e falei assim: então você não está preocupado comigo, você está preocupado com o carro, né? Foi assim que eu entendi. Eu falei: então é complicado. Aí eu olhei para ele e falei assim: aí eu falei assim: escuta, é, e quando nós tivemos a nossa primeira conversa, a nossa primeira DR, que foi essa questão da questão que eu tirei a mão dele, eu ainda falei com ele, falei assim, olha, talvez você tenha problema com a questão, né, essas questões aí, se for isso mesmo, fala comigo, nós vamos procurar um jeito, fala o que está faltando, vamos ver o que que a gente faz, né? Eu tentei conversar, né? Ele falou, eu não tenho problema. E ele falou, aí ele já quis separar. Aí eu falei assim, peraí, como é que é isso? Você vive com as pessoas, a primeira discussão que você tem, você se separa. Ele falou, é assim mesmo. Todos meus relacionamentos são assim. Primeira discussão que eu tenho, me separo. Aí eu falei, incrível, né? Mas tá bom. Aí nesse último agora, na última vez que nós, mas aí eu ainda não tinha falado de financeiro. Mas quando eu falei do financeiro, então foi o fim. E aí, quando foi um dia, foi sábado, eu baixei eu baixei, né? Na verdade, eu não gritei com ele, ó, eu juro para você, nunca gritei, nunca alterei a voz, sempre procurei manter um diálogo, diferente das outras vezes. Isso tudo é tudo coisa de oração, assim, oração que eu pedi direcionamento a Deus, para me ajudar. O que que eu fiz? Eu, eu cheguei para ele e falei assim, vamos parar de discutir e vamos resolver nosso problema. Vamos sentar. Então, nós sentamos. Eu peguei um caderno, apesar de tudo, né? Peguei um caderno e fiz uma lista das coisas que ele havia comprado. As coisas assim. Vou falar assim. Você quer que eu entre em detalhe? Preciso entrar? Algumas coisas poucas. Por exemplo, ele comprou uma roçadeira de grama no, no Mercado Livre e um pulverizador de café, de mato, né, para matar mato. E mais o quê? E botou uma bomba para molhar as plantas, né? Um poço que estava desativado. Foi só. E ele também tinha feito um armáriozinho de banheiro para o meu quarto. Ele fez. E eu não paguei. E tinha me dado uma panela de pressão elétrica. Aí eu fiz a lista que ele comprou. E eu fiz a lista do que eu fiz. Tá entendendo? Ele também ele me levou para o mestrado, que gerou alguns, assim, que ele teve que ficar lá comigo, né, no mestrado, que não é na minha cidade, que eu fazia, né, os encontros presenciais de 15 dias. Ele foi, então eu coloquei tudo. Me ajudou a reorganizar meu sítio, na limpeza, né? E botei tudo no papel
Coloquei as coisas que eu paguei, né, de prestação de coisa de carro que eu paguei, multa, IPVA, licenciamento, custo de reciclagem para tentar pegar a carteira de volta, prova no Detran que ele passou, fez e não passou, que eu tinha pago. Aí ele mudou para a cidade onde ele trabalha e foi assim, bem triste, né? Porque eu gostava muito, ainda gosto dele, para dizer a verdade, apesar de sofrer, né? Mas. E aí, o que que eu fiz? Nós acertamos, né? Eu agradeci ele por ele ter me ajudado a ir para o mestrado. Em forma de reconhecimento, eu deixei esse dinheiro ele queria me pagar. Eu falei que está perdoado, está zerado. E ele deixou o que eu precisava, né? Que é a bomba, as bombas e a roçadeira. E eu dei alguns itens básicos para ele, né? Como uma geladeira usada, um sofá, um colchão, coisas assim, básica mesmo. Devolvi a panela que ele tinha me dado, né? Não sei se eu fiz certo ou se eu fiz errado, mas eu devolvi. E fizemos um acordo de paz. Ele foi embora. E aí ele falou assim: eu vou embora, porque, tipo assim, no dia que nós fizemos a questão da. No dia que eu fui falar com ele para compartilhar a vida comigo, ele falou que ele não ia fazer. Ele falou assim que ele nunca ia mudar, que ele não compartilhava nada, que ele não, tipo assim, que ele não tinha nada para compartilhar. Então, eu chorei, falei com ele falou que nunca ia mudar, e falou um monte de coisa comigo. Falou que tinha que dormir, não queria conversar comigo. Eu falei que eu queria conversar com ele, ele falou que era problema meu, gritando. Aí eu peguei, sabe o que fiz? Eu falei, eu vou resolver esse problema agora. Aí eu vim nesse quarto que eu tô aqui, eu tinha uma sacola grande, eu tinha pedido a minha irmã para pegar para doar algumas coisas, desfazer de algumas coisas. Aí eu fui lá no guarda-roupa e só fui jogando dentro as roupas, né? E juntei tudo que era dele. Aí acabou. Ali dentro, assim, separação de corpos, acabou, né? E aí depois ele arrumou uma casa e foi morar na cidade onde ele trabalha. Hoje eu e o meu cachorrinho Skitter, e tô aqui. Eu sobrevivi a mais um relacionamento. E esse último acho que foi o mais difícil, porque esse eu pensei até tirar minha vida, que aí foi muito difícil, porque eu queria muito que tivesse dado certo, né? A gente pretendia casar, tudo, e não foi o que aconteceu. E ele foi embora, ele não demonstrou assim nenhuma tristeza. Ele fala que a culpa é toda minha, eu sou a culpada de tudo, eu que esfriei, e eu esfriei mesmo, não vou falar para você que eu não esfriei, eu esfriei realmente, mas foi uma reação de uma situação que eu vivenciei. Eu me sentia uma prisão sem muro, né? Onde eu estava sendo monitorada, né? Querendo ou não, estava sendo monitorada. Eu tinha que dar. Se eu sorria, eu tinha que falar por que que eu sorri. Se eu não sorria, eu tinha que falar que eu não, por que que eu não estava sorrindo. E nós não saímos para canto nenhum. Era só aqui em casa. Depois do mestrado, piorou mais ainda, né? Porque a partir do momento que eu não fui mais para o mestrado,
que eu tinha os encontros presenciais, eu não saí mais de casa. Então, eu era uma pessoa que tem as fotos de como eu era e como eu fiquei. Quando eu olho as minhas fotos antes, eu lembro daquele filme, Como Eu Era Antes de Você. As minhas fotos, você olha assim e fala assim, não era a minha pessoa. Às vezes eu olhava no espelho assim, eu tô começando a melhorar me olhando agora. Hoje eu tô começando a gostar de estar comigo mesma, a sentir paz, entendeu? Tô tomando antidepressivo, ponho louvores, e eu falo o seguinte, eu botei Deus como centro da minha vida. Eu coloquei Deus como centro da minha vida. Agora, assim, depois que eu coloquei Deus como centro da minha vida, eu comecei a sentir que eu não podia ficar ali. Então, eu tinha que arrumar algum jeito, né? E Deus me ajudou que eu consegui me libertar. E não falei isso com ninguém. Não falei com o filho, não falei com ninguém. Eu tô aqui na minha casinha, na minha casa, eu tô feliz. Assim, não tô feliz de sorriso largo, mas hoje eu já vou assim, eu preciso comprar um carro para eu ter minha liberdade de ir e vir, né? Eu vou conseguir comprar um carro e eu tenho muitos planos de fazer coisas que eu quero fazer. E uma coisa que despertou em mim, no meio disso tudo, eu fiz terapia, né? Eu comecei a escrever poemas, e principalmente poemas que falam de relacionamentos abusivos. E é isso. Há momentos na vida que sobram tristezas e faltam alegrias. Há momentos que surgem tempestades e o silêncio é ensurdecedor. Há momentos que vem a calmaria e com ela chega a serenidade. Há momentos que parecem uma eternidade e em milésimos de segundo chega ao fim. Há momentos que a distância dói e num instante vem o alívio. Há momentos que faltam palavras para dizer o que é visto. Há momentos que num instante tudo se desfaz. Gostou dessa história? Então já se inscreva no canal, porque toda quinta-feira tem história nova aqui. E não esqueça de ativar as notificações. E caso você esteja nessa fase do divórcio ou esteja numa relação que não está mais dando certo, venha para a nossa comunidade Eu Vivi, uma comunidade exclusiva para mulheres, para ajudá-las a passar pelo divórcio sem tanto sofrimento, sem tantos traumas. Eu vou deixar mais informação aqui na nossa descrição.